Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Boa noite, sejam bem-vindos para mais um Bate-Papo das 6. Hoje o tema é o Outubro Rosa, né, já que começamos outubro. Estão comigo hoje o Dr. Pedro Lavigne, mastologista, a doutora Juscelie Cerqueira, também mastologista. Bem-vindos aqui no programa. Meu nome é Natália Bortolotti Durão, eu sou médica radiologista e vou estar apresentando o programa de hoje. Bom, lembrando que nós também estamos ao vivo na Rádio Viva e pelo canal do YouTube também. Bom, Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é um movimento internacional que ele visa tanto a prevenção quanto o diagnóstico precoce relacionados ao câncer de mama. Começou lá em 1990 em Nova York e passou a fazer parte de um calendário brasileiro a partir de 2008. E por que essa conscientização, né? Porque o câncer de mama é um câncer extremamente prevalente, principalmente na população feminina, lógico, que tem várias apresentações, acomete tanto mulheres novas, mulheres mais velhas, e por isso todo um aparato médico para tentar a detecção tanto precoce, quanto também um tratamento precoce visando um melhor prognóstico. Bom, doutor Pedro, para a gente começar, né? Qual a diferença entre um ginecologista e um mastologista, já que os dois aqui são mastologistas, né? Que a gente trouxe para essa conversa. Boa noite, Natália. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui novamente. Então, a mastologia, o mastologista é o médico, a médica, né, especialista no cuidado da mama, né? Quando a gente fala mastologia, muitas pessoas só pensam em câncer de mama, inclusive, mas vale lembrar que o mastologista aí abrange qualquer alteração mamária, alterações benignas também, mastite, nódulos benignos. E a diferença entre a mastologia e o ginecologia é que o ginecologista é a saúde da mulher como um todo, né? A parte genital, a parte uterina. E o mastologista é focado especificamente na mama. A nossa especialização, então, é nos cuidados da mama. Perfeito. Já que a gente está hoje, então, com dois especialistas da mama, como que você explica o surgimento do câncer, né, de mama? Então, em relação ao surgimento do câncer, né, o câncer como um todo, não só o câncer de mama, as células do nosso corpo estão constantemente sendo agredidas e a gente tem as células têm mecanismo de reparação para poder neutralizar essas alterações que podem virar câncer. Eventualmente, alguma dessas alterações não conseguem ser resolvidas pelo nosso corpo e criam uma célula anômala. E a partir daí, essa célula começa a crescer desenfreadamente e tem o potencial de se espalhar para outros órgãos. Essa é a definição de câncer. O câncer de mama, geralmente, né, pode ser que, na maioria dos casos, ele se inicia com um câncer in situ, que é um pré-câncer, que não tem essa capacidade de se espalhar. Mas a gente sabe que se deixar o câncer in situ ali, ele vai evoluir para câncer, vai evoluir com a capacidade de se espalhar. Outra coisa importante de falar também é que muitas pessoas falam, doutor, mas o câncer é maligno? Sempre que a gente fala a palavra câncer, câncer sempre é maligno e diz respeito a essa capacidade, essa possibilidade de se espalhar para outros órgãos. E quais são geralmente os sintomas mais frequentes, né, que as pacientes apresentam quando tem um câncer de mama? Então, a maioria dos cânceres de mama, e esse é o nosso maior esforço, é assintomática. Então, não tem sintoma nenhum. Né, o diagnóstico é feito através de exames de rotina, a tão batida mamografia, que é o principal exame que toda mulher deve fazer ali a partir dos 40 anos.
Em casos mais avançados, que a gente não quer que chegue nesses casos, a gente consegue palpar nódulos grandes, o bico do peito pode inverter, virar para dentro, ele era normal e de repente ele inverte, é um sinal de alerta. Mas muitas mulheres já nascem com o bico invertido, aí não, aí é normal. Também pode ter saída de líquido pelo bico do peito, principalmente transparente igual água ou então sanguinolento. A pele da mama pode ficar edemaciada, que a gente fica com aspecto de casca de laranja, mas esses são todos sintomas de um câncer avançado, que a gente não quer que chegue nesse estágio, né? O objetivo do mês inteiro de outubro e de todo o nosso esforço ao longo do ano é para tentar diagnosticar sem ter sintomas. Sim, exato. E como o Dr. Pedro acabou de dizer, os cânceres iniciais são assintomáticos, né? A paciente não palpa, não tem nenhuma alteração detectável na mama. E é por isso que as pacientes, todo mundo está tão acostumado a ouvir os médicos falando em relação a rastreamento de câncer de mama. Que é isso, é detectar um câncer tão pequeno que não dá nenhum sintoma. Esse que é toda a base do rastreamento. São feitos exames anuais ou semestrais, visando exatamente pegar esses cânceres bem no início, onde o tratamento é o mais efetivo. Doutora Gessiele, em relação ao autoexame, ele ainda é recomendado como um método de rastreamento, ou seja, uma paciente que não tem nenhum sintoma, ficar fazendo autoexame, ainda é recomendado pelas sociedades? Não. O autoexame já caiu por terra no sentido de rastreamento, porque a partir do momento, igual o doutor Pedro já falou, que a gente palpa alguma alteração na mama, é porque já não é tão inicial. Então, o autoexame é recomendado para que as mulheres possam conhecer o seu corpo, e aí naquele intervalo de um ano para o outro, que a gente vai fazer as mamografias, outros exames, enfim, a partir do momento que perceba alguma alteração, a gente possa procurar por atendimento médico antes daquele prazo pré-estipulado. Sim, mas a paciente fazendo autoexame, né, porque já foi muito recomendado antigamente, vamos imaginar, uma paciente fazendo autoexame achando, não estou sentindo nada, não preciso nem ir ao médico, nem fazer exame, isso caiu por terra, sim, né? Exatamente isso. A gente tem que fazer, entrar na rotina os exames. Exatamente, porque o que a gente quer é esse diagnóstico precoce. Então, fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. E se nesse intervalo fiz a mamografia em outubro agora, vou fazer só em outubro do ano que vem. Mas eu conheço o meu corpo, então, sei lá, em março percebi algo diferente, eu não vou ficar esperando outubro. Sim. Eu vou procurar pelo atendimento médico imediatamente. Aí você já começou a falar em relação ao rastreamento, né? Então vamos deixar o mais claro possível para as pacientes como que é hoje em dia estabelecido pela Sociedade de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, como que está sendo o rastreamento do câncer de mama para a população geral, né? Para a população feminina geral. Sim. Toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar mamografia anualmente, independente se está sentindo alguma coisa ou não. Existe uma divergência, né, das sociedades com Sim. o Ministério da Saúde e às vezes confunde muitas pacientes, porque às vezes o postinho não autoriza o exame, porque o Ministério da Saúde recomenda um prazo mais estendido, né, a cada 2 anos. E a gente sabe a importância da gente fazer esse exame anualmente, Sim. porque a gente pega muitas alterações, um exame normal esse ano com uma alteração muito discreta, que no ano seguinte já se desenvolveu de forma significativa. Sim, exato. Tem até uns cânceres que a gente chama de câncer de intervalo, né? Exatamente. Que são detectados entre 1 ano de exame. Imagina ficar 2 anos sem fazer um exame de rastreamento, né? A gente aumenta muito a possibilidade desses cânceres que eram iniciais crescerem, se desenvolverem muito mais, né? Nesses anos. E bem como você falou, a mamografia, que é o exame indicado para as mulheres a partir de 40 anos. Mas a gente sabe que a população geral existe a população geral, mas também existe pessoas que são classificadas como uma população de risco, né? Como que os médicos classificam o risco, né, dessas pacientes? Como que a gente chega nessa população de alto risco? E o que você pode dizer em relação ao rastreamento dessa população que tem suas peculiaridades, né? Sim. A gente considera mulheres de alto risco aquelas pacientes que têm mutação genética conhecida ou algumas síndromes genéticas
ou aquelas pacientes também que sofreram irradiação torácica na infância, na adolescência. Sim. E aí essas pacientes, especificamente, a gente precisa fazer um rastreamento mais precoce, a gente não vai esperar os 40 anos, tá? Então, esse rastreamento pode se iniciar a partir dos 25 anos, com mamografia, às vezes intercalando com a ressonância, e a gente pode complementar com o ultrassom de mama também. E aquelas pacientes que têm a história familiar conhecida de parente de primeiro grau, a gente inicia 10 anos antes daquele diagnóstico. Certo. Em relação a essas alterações genéticas, mutações é uma coisa que está muito na mídia, né? Atualmente, mutações BRCA1, BRCA2, isso também está fazendo parte de todo o cuidado da mulher, né? Tanto populações de alto risco, quando você tem um diagnóstico de algum tipo específico de câncer de mama. Vocês podem me falar um pouquinho se está na prática de vocês essa avaliação genética? Qualquer um, fica à vontade. Vou falar então. Como estava discutindo, a Jo estava discutindo em relação às pacientes de alto risco, os pacientes chegam para a gente e a gente analisa não só a história do câncer de mama, né? Qualquer câncer, pensando em diversas síndromes que existem. E existe na internet algumas calculadoras de risco e a gente consegue estimar o risco dessas pacientes ao longo da vida, né? Sim. O risco de uma mulher ter câncer de mama ao longo da vida gira em torno de 10, 12%. A população geral. População geral, sem nenhuma alteração. Sim. A gente considera alto risco as pacientes acima de 20%, né? Então, quando tem uma história familiar importante, vários parentes de primeiro grau, tem vários tipos de cânceres na família, pode ser realizado teste genético. O teste genético antigamente era muito pouco disponível, hoje em dia está cada vez mais acessível. Através do plano de saúde a gente consegue e vai mudar, igual a doutora Jo estava explicando, vai mudar completamente o nosso rastreio e a nossa abordagem dessas pacientes. Sim, exato. Como a gente já estava discutindo, a mamografia é o método principal de rastreamento, né, para a população geral. Mas, além disso, a gente tem outros métodos de imagem para avaliar e auxiliar a detecção do câncer de mama, né? Nós temos a tomossíntese, ultrassonografias e ressonância magnética de mama. Vou falar um pouquinho desses métodos até para as pacientes se familiarizarem, toda a população ficar familiarizada com os nomes e as funções desses exames, né? Que cada um tem a sua função nesse diagnóstico. Bom, a tomossíntese é basicamente uma mamografia, só que com mais informações. Ela faz vários cortes da mama, né? É um raio-x também que faz vários cortes da mama, e com isso eu consigo ter muito mais informações do que a mamografia normal. Uma coisa não substitui a outra. A tomossíntese ainda é um a mais, né? É uma mamografia com mais informações. Em relação ao ultrassom, o que muitas pacientes perguntam é por que não só fazer ultrassom, né? É porque a mamografia fornece informações que o ultrassom não consegue detectar, por exemplo, calcificações, alterações sutis na arquitetura da mama, que a gente conhece como assimetrias. O ultrassom não consegue mostrar tão bem essas partes. Porém, a ultrassonografia é um método auxiliar. Se a mamografia der alguma alteração, o ultrassom auxilia na detecção dessa alteração, na melhor caracterização e auxilia também a avaliação de mamas que são ditas como densas na mamografia. Por isso que sempre todos os médicos orientam a fazer a mamografia antes de qualquer ultrassom, porque um ultrassom direcionado a um achado, ele é muito mais efetivo do que você entrar num exame sem saber o que procurar, né? Então, uma mamografia dando uma alteração em algum quadrante específico da mama, o ultrassonografista vai nesse quadrante e avalia muito melhor as coisas. Por isso, a gente sempre orienta a mamografia antes do ultrassom. Do mesmo jeito, é a ressonância mamária. Tem indicações específicas. Tem indicação no rastreamento da população de alto risco, como já foi falado, mas também tem indicação na complementação de algumas queixas mamárias, né? Sempre após uma mamografia e um ultrassom bem feito. Então, a ressonância entra como um método adicional, um método bem moderno, principalmente para queixas em relação a fluxos papilares, carcinomas ocultos, né? E
pelo que deu para vocês perceberem, a investigação de alterações mamárias tem uma escadinha bem estabelecida, né? Começa com mamografia, tem o ultrassom e tem a ressonância como métodos auxiliares. E voltando em relação ao ultrassom, vou perguntar também para a doutora Juscelia isso daqui. Por que quando a gente faz um ultrassom de mama, sempre é solicitado um ultrassom de axila? Porque, às vezes, a gente tem alteração nos linfonodos axilares. Sim. E a gente faz os exames e não tem nada ali na mama. Mas a partir do momento que a gente identifica um linfonodo suspeito, aí a gente pode partir para alguns exames mais aprofundados, vamos dizer assim, uma ressonância, para pesquisar um carcinoma oculto das mamas, principalmente naquelas mamas que são muito densas. E aí, às vezes, diminui um pouco dessa sensibilidade. Sim, exato. Faz parte da avaliação ultrassonográfica habitual olhar as axilas, né? Sim, todo ultrassom de mama é feito com axila. Não existe mama sem axila, são os dois juntos. Exato. E uma coisa que é importante, né, tanto para o médico radiologista, no caso eu aqui, quanto os mastologistas, quando recebem os exames, é interessante a paciente levar todos os exames anteriores, todos os métodos. Se tem mamografia antiga, se tem ultrassom, se tem ressonância antiga, é interessante você levar isso para os médicos. Tanto o médico que vai estar fazendo os exames, quanto o médico que vai te orientar a receber esses exames. E o porquê disso? Porque a mamografia, vou usar como exemplo, é uma foto daquele momento. Eu sei como está aquele momento. Então, eu levando os anteriores, eu consigo comparar como que está sendo a evolução daquela mama. Eu vejo se algum nódulo está estável há muito tempo, que já diz que uma benignidade daquilo, ou se é um nódulo que está crescendo, então aumenta a suspeição naquele caso. Por isso, se você tiver qualquer exame anterior, é muito importante levar tanto para o médico radiologista, ultrassonografista que seja, quanto para o ginecologista, mastologista, qualquer médico que vai avaliar seus exames, tá bem? Vocês querem adicionar alguma coisa nessa parte, né, em relação à prática? Porque sempre tem paciente que esquece, ou às vezes elas não sabem a importância dessa avaliação comparativa, né? Eu acho que é isso que você falou mesmo, Natália. Fundamental essa comparação, né? Se a gente faz uma mamografia e tem um nódulo, e a gente já tem uma mamografia de 5 anos atrás que já tem aquele nódulo, a gente já vai abordar de uma forma completamente diferente do que se tem uma mamografia com um nódulo agora e ano passado esse nódulo não existia. Sim. Então essa avaliação temporal é fundamental. E hoje em dia tem, com a tecnologia, né, tem a facilidade agora das pacientes pegarem esses exames na internet, né? Então, todo consultório agora a gente tem internet, então os exames disponibilizados pela internet facilitam essa troca, né, de informações. Esqueci o físico, mas tem todo no virtual que não perde tanta qualidade. A única coisa que eu digo é a mamografia, ainda precisa levar os filmes. Porque tem alterações, como eu falei, as calcificações, as famosas calcificações, elas são melhores avaliadas no filme mamográfico do que numa tela de computador normal. Por isso, mamografias ainda precisam ser levadas aos filmes. Todos os outros exames, ultrassom, ressonância magnética, tomografia por outros motivos, podem ser utilizados a tela de computador normal. Vou aproveitar para reforçar a questão da mamografia, porque às vezes muitas pacientes elas querem se abster ali. Tem paciente que chega no consultório, não faz mamografia de jeito nenhum. E como você já falou, algumas lesões só a mamografia, né? Principalmente as microcalcificações, que geralmente são aqueles carcinomas in situ que o doutor Pedro já falou. Só a mamografia detecta. Então é importante sempre fazer a mamografia. O ultrassom ele não substitui mamografia. É um método complementar. A gente faz num segundo momento. Perfeito, muito bem colocado. Agora a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta. Voltamos com mais um bate-papo das 6. O tema hoje é o Outubro Rosa, né? Bom, como a gente estava falando no primeiro bloco em relação aos exames de imagem, né, a sua importância no rastreamento, falamos de mamografia, ultrassonografia, ressonância, e agora se deu alguma alteração, o que a paciente tem que fazer, quem que ela deve procurar, como começar toda essa investigação? Pergunta para você, doutora Juscelia.
Então, nós mastologistas somos especialistas em qualquer alteração mamária. Então, ao perceber alguma alteração, palpar algum nódulo, primeira coisa, procurar por atendimento médico, se não tiver um mastologista próximo, enfim, algum médico tem que avaliar e aí a gente vai lançar a mão dos exames de imagem. Nesses exames, existem características, né? A gente tem um guia que a gente segue com as características daquele nódulo que vai nos deixar tranquilos ou não para acompanhar. Nem todo nódulo é câncer. Alguns nódulos a gente vai acompanhar, sempre que a gente acha um nódulo, sim, a gente vai acompanhar nos primeiros 2 anos, a cada 6 meses, né? A gente vai fazer com 0, 6, 12 e 24 meses. E aí, se continuar da mesma forma, o mesmo tamanho, a gente passa a fazer aquele segmento anual. Porém, se ele tem uma característica suspeita ou se durante esse segmento semestral apresentou algum crescimento, mudou de forma, aí a gente tem que lançar a mão da biópsia. Sim. Hoje a gente tem disponível a PAF, que é a punção por agulha fina, porém é um método bem limitado, porque ele só me fala se tem células benignas ou malignas, então na prática a gente não utiliza tanto, a gente já prefere fazer a coreobiópsia, que é aquela punção pela agulha grossa, porque ele já vai vir o tipo histológico daquela lesão, caso for câncer. E também temos outras opções, aqui na nossa cidade a gente ainda não tem, né, a mamotomia, e algumas lesões que não são palpáveis e a gente pode fazer uma marcação pré-cirúrgica, colocar um fiozinho naquela mama, guiado por um exame de imagem, seja pela mamografia, pela ultrassonografia, né, por aquele exame que foi vista aquela alteração. A gente marca a lesão e faz a retirada no centro cirúrgico. Certo. Então, em resumo, né, quando a paciente teve alguma alteração, né, de imagem, o próximo passo é investigar, tirar um pedacinho daquilo, para aí sim a gente saber o que está lidando, né? O exame de imagem detecta e os exames laboratoriais, no caso anátomo-patológico, a citologia, que vão dar o nome e sobrenome, né, daquela alteração. Se é uma alteração benigna, provavelmente um fibroadenoma. Se é uma alteração maligna, algum tipo de câncer. E qual o tipo histológico, né? A gente consegue isso hoje em dia sem precisar de uma cirurgia grande para dar esse primeiro diagnóstico, né? E aí programar todo o tratamento, né? Sim. Bom, a gente fala bastante de câncer de mama em mulheres, né? Porque é o público que mais desenvolve, é um dos cânceres mais prevalentes na população feminina. Mas a gente não pode esquecer que câncer existe também em homens, né? Sim. Como que é a prática de vocês quando algum homem chega com uma queixa palpável? Porque, como a gente falou no início, o rastreamento está indicado para a população feminina, mas para a população masculina não tem rastreamento. O homem que sentiu alguma alteração na mama vai procurar um mastologista porque ele sentiu alteração, né? Não foi detectado num exame de imagem de rotina. Então, como que funciona isso? E mesmo vale lembrar, né, Natália, Pode falar. Mesmo na população, né, mesmo nos homens que tem mutação de BRCA1, né, que a gente conversa extensamente com a família. Muito bem lembrado. E mesmo esses homens com mutação, eles não têm indicação de fazer nenhuma mamografia de rastreio, entendeu? A gente, se tiver alguma alteração palpável, sentir alguma coisa, aí a gente vai partir para algum exame de imagem. Sim. E é como a gente faz na população geral, né? A gente sabe que essa população de homem mutado tem um risco maior, sim, de ter câncer de mama. O câncer de mama em homem é muito raro, né? De cada 100 cânceres cânceres de mama que a gente faz diagnóstico, 1 é em homem. Então, 1% dos cânceres de mama são em homem. É raro, mas a gente tem, né? Existe. Então, se tiver alguma alteração, algum nódulo, sempre procurar o mastologista. A principal queixa do homem, na verdade, no consultório, às vezes eles chegam assim, nossa, estou no mastologista, médico de mulher, sei o que eu estou fazendo aqui. Sim. Mas é muito frequente, tem que ir sim para avaliar, mas o mais frequente de todos é a ginecomastia, né, que não é um fator de risco para câncer de mama. Chegam bastante preocupados, falam, não, Pedro, meu peito aumentou de tamanho, tá estranho, e a gente palpa, faz o exame, e aí faz a mamografia. Então, mais outro tabu, que o homem acha que a mamografia é um exame feminino. Exato. Né? Mas a mamografia é o melhor exame para dar o diagnóstico da ginecomastia. E
pode ser feito no homem, sim. E ginecomastia talvez seja um termo que pouca gente saiba o que é ginecomastia, Verdade. Né? Ginecomastia é quando o homem desenvolve tecido glandular igual ao da mulher, né? Quando o homem fica com o peito um pouquinho maior, isso se deve ao acúmulo de glândula, não de gordura. É diferente da lipomastia, que é quando aquele homem que está com sobrepeso e fica com o peito um pouquinho maior, mas por gordura e não por glândula. Certo. Nenhum dos dois casos aumenta o risco de câncer de mama. Perfeito. Então, em relação à mamografia para a população masculina, não tem uma contraindicação, mas ela não é feita de rotina, né? O paciente precisa ter alguma queixa para assim ser realizado o exame. Bom, agora a gente já falou do diagnóstico, dos exames diagnósticos, né? Da biópsia, que é a investigação inicial que a gente faz com qualquer alteração mamária. Agora eu vou perguntar para vocês, mastologistas, como que está o tratamento atual do câncer de mama, se teve evolução nesses últimos tempos, quais as opções das pacientes, como que está o prognóstico, né, geral, frente a um diagnóstico estabelecido de câncer. A primeira coisa que a gente precisa saber, igual você falou um pouquinho antes, fez a biópsia, deu câncer, né? Só saber que é câncer de mama é muito pouco. A gente precisa saber, igual você falou, o nome e o sobrenome, né? São vários subtipos de câncer de mama e de acordo com cada subtipo existe um tratamento específico, né? Essa divisão é feita por um estudo na mesma peça que foi feita a biópsia, que chama o exame de imunistoquímica, e a imunistoquímica vai definir para a gente qual que é o subtipo do câncer de mama. De acordo com cada um, a gente vai fazer um tratamento guiado para aquele tipo. Um tratamento direcionado, um tratamento personalizado que a gente fala, né? Então, se for de um tipo, de um tamanho menor, por exemplo, às vezes precisa começar com quimioterapia e aquela quimioterapia é direcionada para aquele subtipo. Existe hoje também tratamento específico para a mutação genética também. Então, se a paciente tem a mutação genética, tem um câncer de mama, fazer o tratamento, a quimioterapia associado ao tratamento direcionado especificamente para aquela mutação, aumenta muito a chance de cura. Sim. Então o tratamento hoje em dia é muito personalizado, vai depender muito do subtipo do câncer, do tamanho do câncer. No momento inicial do diagnóstico, né? Perfeito. E aí eu volto a falar um pouquinho dos exames, que geralmente as pessoas acham que o exame é só para fazer diagnóstico. O exame, tanto mamografia, quanto ultrassom, quanto a ressonância, né? Nos casos de câncer estabelecidos, eles têm outro propósito. Eles têm um propósito de ir acompanhando a resposta aos tratamentos. Por exemplo, uma paciente que tem um câncer um pouquinho maior, né, não foi indicada a cirurgia de primeiro momento, o que a gente faz é inicia uma quimioterapia e vai acompanhando a resposta à quimioterapia, e que isso dá até um prognóstico, né, em relação ao tratamento. Se o câncer reduziu bastante nos exames de imagem, já sabe que tem uma resposta melhor. Então, tudo falando da evolução, né, da medicina, que os exames, além de fazer a detecção precoce, auxilia também na tomada de decisão dos mastologistas, né, e tem suas indicações até para ver se tem metástases à distância, se o câncer está só naquela mama, só naquele setor, em tudo isso tem hoje o auxílio, não é só a sua palpação, né, tem todo um auxílio atrás para orientar realmente a melhor terapêutica para cada tipo de câncer. Isso é fundamental, viu, Natália? Porque, por exemplo, se a gente começa no subtipo triplo negativo ou no HER2, começa com quimioterapia, a gente faz a avaliação na imagem, respondeu completo, a gente já vai para a cirurgia mais animado, porque é o que a gente quer de melhor, né? A gente sabe que a resposta completa aumenta a sobrevida dessa paciente. Sim. Mas a gente também sabe que se a gente faz a cirurgia ainda tem algum resquício de câncer, existe tratamento a mais que a gente faz nesses casos. Por isso que é tão importante individualizar o subtipo do câncer de mama, começar com quimioterapia quando tem que começar, porque isso vai melhorar a chance de cura, vai aumentar a chance de cura da paciente. Sim. Muitas vezes a quimioterapia é um tabu muito maior do que a cirurgia, né? A quimioterapia, a mulher cai o cabelo, pode cair o cabelo, tem um tratamento penoso, então muitas não querem fazer.
Mas muitas das vezes, começar com a quimioterapia é o melhor. Por isso, tão individualizado o tratamento, né? certeza. Quando realmente é indicado, a gente bate o pé para fazer a quimioterapia, né? Com certeza. Doutora Jocely, o que a gente vê é o aumento, vamos dizer assim, um aumento de câncer em pessoas mais novas, né? A gente está vendo isso. O que você percebe na sua prática clínica? Se é realmente um aumento no número de pessoas novas ou se é porque os métodos diagnósticos estão mais avançados e tal? Você tem alguma coisa para falar? Até para, como a gente falou inicialmente, né? O rastreamento é só a partir dos 40 anos. Sim. Mas conhecer o seu corpo é desde sempre. Então, o que a gente está vendo é que muitas pessoas novas, 30 anos, 35 anos, já palpando nódulos e quando vê é câncer. O que essas pacientes podem fazer, né? Além de procurar um mastologista. Então, hoje realmente é meio que assustador, né? A gente às vezes tem uma prima, uma amiga jovem com câncer de mama. Acho que primeiro, que os exames estão muito mais acessíveis Sim. hoje, né? Até pela rede pública, a gente tem mais facilidade de poder fazer os exames e descobrir alguma lesão ali que não é palpável. Uhum. E também a questão dos nossos hábitos de vida de hoje em dia, né? Tem uma vida muito mais sedentária, obesidade, consumo excessivo de álcool, alimentação rica em industrializados, enfim, com várias substâncias cancerígenas ali embutidas nesses alimentos. Então, os hábitos de vida que a gente pratica hoje, né? Claro que agora a gente está começando já mais por uma melhora, porque a medicina tem empregado essa prevenção, né? Que a atividade física é bom no geral. Uma prevenção global, né? Exatamente. Mas a gente está vindo de um tempo que esses hábitos de vida são bem ruins. Sim. E aí tudo leva a esse aumento, né? Sim. Tanto do câncer de mama quanto vários outros cânceres que a gente está percebendo nos últimos anos, né? Por isso que o rastreamento continua super bem indicado, a consulta rotineira com o ginecologista também, né? Para tentar, se aparecer um câncer, tentar detectar o mais precoce possível. Só ver aqui se tem alguma perguntinha. Bom, eu tenho algumas perguntinhas em relação aos métodos, né, de rastreamento, mas vai ficar para o próximo bloco, tá bom? Porque aí a gente faz um bloco mais direcionado para as perguntas que a gente recebeu, tanto no Instagram quanto no nosso WhatsApp mesmo. Até a próxima. Voltamos com o Bate-Papo das 6, hoje com o tema sobre o Outubro Rosa, né? Tenho comigo o Dr. Pedro Lavigne e a doutora Jocely Cerqueira. A gente já falou sobre o rastreamento, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento mais voltado para quimioterapia, radioterapia, mas e como que está a evolução em relação às cirurgias, né? No câncer de mama, que antes eram grandes cirurgias, que a paciente ficava realmente com medo do resultado da cirurgia. Como que está hoje a prática em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, que a gente sabe que ainda hoje é o tratamento final, né? Vamos dizer assim. A cirurgia no tratamento do câncer de mama sempre vai ser feita, né? Seja antes ou depois da quimioterapia. No momento que a paciente recebe o diagnóstico do câncer de mama, praticamente todas falam: Pedro, não quero saber de estética, não quero saber de nada, tira minha mama, né? Mas é importantíssimo a gente explicar que a mastectomia, que é a retirada de toda a mama, ou se o tumor permitir tirar só o pedacinho do tumor e fizer radioterapia, a chance de cura, o resultado oncológico do tratamento é o mesmo. E aí, uma coisa que a gente fala bastante também é que o câncer de mama tem uma taxa de cura muito alta. Então imagina, a gente fazer aquela cirurgia, a paciente fica de tirar a mama inteira, a paciente fica aliviada no início, mas ela ainda vai viver 20, 30 anos e vai viver sem a mama. Então sempre que a gente pode, a gente prefere, a gente indica fazer só o quadrante, só retirar
aquele lugar que tem um nódulo, mesmo com um pouquinho a mais, e fazer a radioterapia para tentar uma qualidade de vida melhor para essas pacientes. Nos casos que precisa de retirar a mama, a gente é uma lei federal, inclusive, todas as pacientes, tanto do SUS quanto dos planos de saúde, têm direito a fazer a reconstrução da mama. Então, e o melhor momento para a gente fazer essa reconstrução é no mesmo momento da retirada da mama. A reconstrução que você fala é colocar um silicone, colocar uma prótese ali, é isso que as pacientes que é entendido por reconstrução? A reconstrução da mama, ela visa tentar devolver o contorno corporal da mulher, né, do contorno da mama da mulher. Aí tem várias técnicas que a gente pode usar, vai depender muito da extensão da cirurgia da mastectomia que a gente vai usar. Sempre que a gente pode, a gente faz a retirada da mama, mantendo a areola, né, mantendo o bico do peito, mantém a pele e coloca uma prótese de silicone. Esse é o cenário ideal, é o cenário que dá para a paciente o melhor resultado cosmético. Mas a gente pode, algumas vezes a gente precisa lançar mão de expansores. Expansor é uma bexiguinha vazia que a gente coloca naquele lugar da mastectomia e vai enchendo de soro. Então, com o tempo, vai devolvendo o formato da mama. A gente pode usar retalhos também, pegar partes de outro lugar do corpo para conseguir aumentar aquele volume da mama e devolver aquele contorno para a paciente. Então, tem várias formas, mas o ideal é que seja feito sempre que possível no mesmo momento da retirada da mama. Certo. Não, vai fazer a mastectomia já sabendo qual que vai ser a cirurgia reconstrutora, né? Exatamente. Tá ótimo. E quando você falou quadrante, quando vocês falam quadrante, isso é uma cirurgia menor, né? Como que vocês definem? Tem 1 centímetro, então dá para fazer uma cirurgia conservadora. Tem 7 centímetros, não, você já entra sabendo mastectomia. Você pode falar um pouquinho, doutora Juscelie, dessas dimensões, né? Do nódulo que a gente fez o diagnóstico lá atrás, como que o tamanho dele define toda uma programação cirúrgica, né, para frente. Sim, quando o tumor é pequeno, a gente consegue lançar a mão de fazer essa cirurgia conservadora. Por isso essa importância toda da gente ficar frisando do rastreamento, da mamografia, faça os exames de rotina. Sim. Porque a gente consegue um resultado estético muito bom. A mama é um órgão estético, né? A mulher nasce com a mama, então se olhar no espelho... Tem todo um peso, né? Exatamente. Claro que o tratamento a gente visa querer curar a paciente, mas a gente sempre vai ponderar essa questão estética. E muitas pacientes realmente chegam assim, eu quero que arranca tudo, às vezes... As duas até, né? Um tumorzinho de... Exato, às vezes até as duas. Às vezes um tumorzinho pequeno, não quero que arranca tudo, e não é dessa forma. O quadrante, quando bem indicado, ele tem a taxa de cura, né, de sucesso junto com a radioterapia igual a mastectomia, porém é individualizado, cada paciente. E uma coisa que o Pedro falou que é muito importante frisar, que já peguei algumas, são pacientes que fazem a quimioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, e aí some aquele tumor. E aí elas não querem operar, porque acham que se o tumor sumiu, que elas já estão curadas. Sim. E aí, de vez em quando, a gente pega umas pacientes aí que... E aí, nesses casos, continua sendo indicado a cirurgia, Sim, a cirurgia ela sempre vai ser feita, ou antes ou depois. Mas algumas pacientes acham que porque a quimio sumiu, elas não precisam mais fazer da cirurgia. E isso não é verdade. Todo câncer ele precisa ser operado. Exato. Atualmente ainda esse é o tratamento definitivo, né? Que a gente não consegue ver na imagem, mas a gente vai tirar aquele lugar onde ele estava e vai olhar no microscópio para bater o martelo, que realmente não precisa. Talvez no futuro a gente consiga evitar isso com outros métodos, mas no momento tem que fazer cirurgia. Exato. E voltando, né, a questão da cirurgia conservadora, mastectomia, uma cirurgia conservadora envolve menos morbidade, né, menos complicações pós-cirúrgicas do que uma mastectomia, né? Então tudo isso vocês pesam na hora de decisão além do tamanho da decisão da paciente, né? Até para informar ela. Porque você pode citar, doutor Pedro, alguma alteração que pode dar uma mastectomia, né? Pós-operatória. Isso é fundamental também de ser explicado, viu, Natália? Sempre que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que
ponderar e explicar os riscos da cirurgia. Sim. Então a gente sempre coloca na mesa, essa cirurgia tem esse risco, essa cirurgia tem esse. A cirurgia do quadrante, que é a cirurgia conservadora, que é quando a gente tira só o nódulo da mama, ela tem uma taxa de complicação muito menor. Praticamente não tem necrose. Necrose é quando morre algum pedacinho da mama. Praticamente não junta líquido, não faz seroma. A chance de ter um hematoma é muito menor porque a gente fez uma cirurgia muito menor. A recuperação da paciente é muito mais rápida. Sem dúvida. Um quadrante com a paciente com 10, 12 dias, ela já está bem tranquila. Agora, quando a gente faz uma mastectomia com reconstrução, pode chegar com a taxa de complicação de até 15, 20%. E aí existem várias complicações que podem acontecer. Pode ter seroma, que é quando junta líquido, e aí precisar fazer punção. Pode ter hematoma, precisar drenar, tirar aquele sangue que ficou preso lá dentro. Pode ter o que a gente mais teme nas reconstruções, que é necrose, que é quando a pele morre e a gente precisa retirar toda a pele. Sem falar que a recuperação é muito mais longa, né? Sim. Quando a gente faz uma mastectomia com reconstrução, a paciente tem que ficar com o braço limitado ao movimento, 1 mês de repouso. Então, é uma cirurgia muito mais mórbida, sendo que ela vai entregar, na maioria das vezes, vai entregar uma chance de cura semelhante a uma cirurgia muito menor. Sim. Então, é isso que a gente tem que bater bastante nessa tecla. A palavra, hoje em dia, é individualização, né, do tratamento. Exatamente. Realmente nisso, né? Ponderar todo o benefício da cirurgia e da necessidade de uma cirurgia menor ou maior, né, para cada caso. Agora eu vou responder algumas perguntas que enviaram para a gente, principalmente em relação à mamografia, que é o principal exame no Outubro Rosa, né, de rastreamento. Então, vou ver aqui. Uma pergunta é: mamografia causa câncer? Não, a mamografia não causa câncer, né? A mamografia é usada para detectar câncer, apesar dela ser um raio-x. A quantidade de radiação ionizante que ela emite é muito pouco. Então, todo o benefício que ela traz em toda essa cadeia de detecção do câncer suplanta qualquer risco teórico, na verdade, dela produzir, como qualquer raio-x, produzir o câncer. Então, ela não está relacionada ao desenvolvimento de câncer, né? Bom, pode fazer mamografia amamentando? Mamografia pode ser feito durante a amamentação. Durante a amamentação, a mama tem algumas variações, né? Ela aumenta a densidade desse parênquima mamário, que pode obscurecer algumas lesões, mas não é limitante, né? Você pode fazer sim. Se você sentiu algum nódulo, você realmente tem que fazer a mamografia. Em relação aos pacientes que já estão há 2 anos amamentando, querem voltar com rastreamento, o que a gente indica, né? Antes de fazer a mamografia, esvaziar as 2 mamas, esvaziar de leite, né, as 2 mamas, e aí sim vai para a clínica para fazer a mamografia, porque com isso a gente diminui a densidade do parênquima e consegue avaliar melhor as lesões. Em relação a implante, né, várias dúvidas em relação ao implante. O implante de silicone pode atrapalhar a ver algum nódulo na mama? As próteses de silicone não impedem a gente fazer mamografia. O paciente com prótese continua com as mesmas indicações de rastreamento, né, a partir dos 40 anos. O que se faz na hora da mamografia são manobras adicionais para tentar tirar aquele implante da frente do parênquima mamário, que é o que interessa no rastreamento do câncer. Ele diminui um pouquinho a sensibilidade da mamografia, mas não altera o prognóstico, né? Então, a gente vai localizar o câncer, não vai alterar o prognóstico, a programação terapêutica dele, tá bom? E vamos lá, mais uma dúvida em relação ao silicone. Também não rompe o implante, né? Oi? Não rompe o implante. Não, então sempre essa daí, né? A mamografia pode estourar o implante? Os relatos são extremamente raros, geralmente são de próteses muito antigas, e fica aquela dúvida no ar se elas já não estavam rompidas antes, né? De tão raro que são esses relatos. Então, não. A prótese recente não, né? 10 anos aguenta, a mamografia tem a compressão básica, mas ela é uma compressão limitada. A gente tem um limite de força que coloca no mamógrafo já bem pré-estabelecido para evitar qualquer complicação em pacientes sem prótese e em pacientes com prótese. Então, a mamografia é sim um exame seguro, é o exame mais recomendado no rastreamento, justamente para detectar cânceres de pequenas dimensões,
in situ, que a cirurgia é bem menor. Então, nada do que a gente escuta falando mal da mamografia geralmente é verdade, né? Se você ficou com alguma dúvida em relação aos benefícios da mamografia, em relação às contraindicações, que são quase nenhumas, o melhor é conversar com o médico. No dia que for fazer mamografia, se continuar com dúvida, conversa com a técnica do exame. Sempre vai ter um radiologista na clínica também. Então, o melhor jeito para não ficar com medo da mamografia, né, é conhecer o método. É saber de todos os benefícios que ele traz em toda a cadeia de rastreamento do câncer de mama. Então, com isso eu encerro. Vocês querem adicionar mais alguma informação, alguma coisa? Eu acho que ficou bem claro, né, Ficou, Natália? né? Que o principal é a mamografia. É a mamografia, exato. É um exame fundamental no rastreio do câncer de mama. Perfeito. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Um ótimo Outubro Rosa. Boa noite. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.